No Conexão de hoje, vamos falar sobre design de estampas. Olá, eu sou o Arthur Reis e hoje vou conversar com a Luli Ávila. Tudo bem, Luli? Tudo certo, Arthur. A Luli, ela é designer de estampas. Um ramo bem interessante, né, pelo que a gente estava conversando aqui agora. E antes da gente entrar efetivamente no assunto de design de estampas, Luli, eu gostaria que tu comentasse um pouco da tua vida, da tua história profissional, né, o que tu puder compartilhar conosco. Nós estamos aqui hoje no estúdio da G-Conecta, aqui no Hub 292, em Novo Hamburgo. Então, eu sou formada em moda, né, em Caxias do Sul, na UX, e trabalhei muitos anos com isso. Eu me formei em 2000, e aí antes de eu entrar, de fato, para o mercado, eu morei um tempo fora, né, morei 3 anos nos Estados Unidos, e de lá eu vim, então, trabalhando pela primeira vez. Eu comecei a trabalhar lá com a Capizio, que foi uma empresa que de balé, que fazia sapatos de balé, e eu vim de lá para trabalhar aqui, porque eles produziam aqui, né? Eu comecei, conheci lá... De balé? Sapatos de balé. Ah, balé. Sim. É uma empresa bem famosa, eles faziam sapatos da Broadway, e inclusive faziam sapatos da Cláudia Raia lá, na empresa de lá, mas a produção de alguns sapatos mais específicos eram feitos aqui no Brasil, em Novo Hamburgo, né? E aí eu vim trabalhar com eles aqui. Então eu fiquei um tempo trabalhando com isso, e depois trabalhei com companhias de exportação. E aí eu tive meu primeiro trabalho, assim, como estilista numa marca que já tinha um tempo, assim, mas ela estava começando a fazer confecção. Era uma marca de skate. Lembra qual? Naipe, que é, na verdade, do pai dos meus filhos, né? Então, eu comecei a trabalhar com o Murilo, a gente começou a fazer coleções, assim, e criar, porque ele só fazia shapes até então, ele vendia shapes, né? E aí ele fazia uma coisa e outra, às vezes fazia umas calças jeans, umas camisetas, e ele queria começar a fazer coleções grandes, e aí ele me contratou e a gente começou a fazer esse trabalho de criar uma coleção mesmo, um quadro de coleção, né, montando looks, assim, né, para venda. Daí eu fiquei bastante tempo com ele, trabalhando. Daí nesse período também a Friday me contratou. Eu fiz 2 coleções para eles de feminino, assim, que eles queriam introduzir o tênis feminino e a roupa feminina e tal. E eu entrei com eles trabalhando também na parte de desenvolvimento, paralelo, assim, né, eram trabalhos paralelos. Nesse período eu também criei 2 marcas minhas, que uma chamava Azul Luz, que era uma marca que eu sempre fui meio borro chique, assim, sempre gostei de me vestir meio hippie e tal, então eu criei uma marca que era Azul Luz, que era nesse estilo. Eu fazia umas saias e fazia batas e coisas assim, e vendia para as minhas amigas, né? E depois também tive a Água Benta, que eu tinha uma sócia, e a gente fazia biquínis daí, e fizemos, acho que, várias coleções. Acho que a gente ficou uns 4 anos com a marca, assim. Sempre teve esse espírito de empreender, né? Sim, a gente sempre vem inventando coisas, assim, né? Só fazendo um parênteses. Naipe, eu já cheguei a usar Naipe quando era um pouco mais novo. Eu também andava praticava o skateboard. Que legal. O Murilo anda muito também, e eu era bem envolvida, assim, nesse meio, sempre gostei, assim. Fantástico. E eu gostava muito de street art, né? Até hoje eu adoro, assim, eu gosto muito de arte e gosto muito de street art também. Então, o que me aproximava muito do skate era isso, assim, era a questão da arte em si, né? Porque eu adorava os artistas de street e tal, e
toda essa parte da arte que o skate traz, assim, os próprios desenhos dos shapes e toda a interação que tem, né, o skate com a rua, assim, era muito minha vibe, assim, sempre gostei muito. E... Fazia os desenhos dos shapes também? Não, eu não fazia, eu fazia a coleção. Os desenhos do shape eram designers que faziam, o Murilo fez várias parcerias com artistas, inclusive, que hoje são bem famosos, assim, o Bruno Novelli é um artista que ele fez uma parceria junto com a galeria com o Peixão, uma época que era... Agora eu não lembro o nome da galeria do Peixão lá em Porto. Não vou lembrar, sim. Tranquilo. E aí eles faziam parcerias com artistas, assim, e faziam, né, os desenhos dos shapes, aí faziam série limitada de 1 a 100 shapes e assinava, né, pelo artista e tal. Então a Nike sempre teve muito esse envolvimento forte, assim, com a arte em si, né? Não era uma marca só comercial, assim, né? Sempre teve a questão da arte junto. E passou muitos designers, assim, o Bruno também, o Bruno Schilling, né? Passou pela Nike, teve vários designers, assim. E, bom, vamos seguir. Daí, no período que eu tava na Nike, eu recebi uma proposta, eu queria trabalhar, né, numa empresa, eu não tinha experiência, assim, mas eu queria sempre trabalhar numa empresa grande e conhecer toda a parte industrial, assim, e um dia eu recebi um telefonema e fui, né, para fazer uma entrevista na Daiane, fui contratada, e eu fiquei 7 anos trabalhando na Daiane. Eu desenvolvi um projeto muito bacana com eles, assim, porque eu entrei como coordenadora fazendo verão deles, porque eles não tinham verão, né, a Daiane era bem voltada para o inverno, assim, e faziam muito produto de tricô e tal, porque foi como eles começaram, né, com as máquinas de malharia retilínea, então eles faziam sempre muito tricô, eles eram fortes no inverno e o verão deles era bem fraco, assim. E aí eles queriam uma estilista para desenvolver, no verão, quando chegava o verão, eles compravam coleções prontas de verão já, assim, de algumas outras marcas, de Santa Catarina e tal. E eles queriam ter um produto com a cara da marca, assim, então eles me contrataram para isso. E a gente começou esse projeto, assim, e foi muito bacana, porque no primeiro ano de venda, no primeiro ano da coleção, assim, as vendas aumentaram 30% no verão. Sim. E aí foi muito legal, assim, porque foi um baita incentivo, a gente começou a trabalhar várias coisas, inclusive em parceria, assim, com o marketing, de reestruturar as lojas de outra maneira, né, fazer, como a Daiane é uma magazine, eles tinham 23 lojas na época no Rio Grande do Sul, então a gente queria mudar a questão das lojas, eu viajei bastante para fora com eles e a gente queria entender como uma magazine funcionava, né? E na época ainda tem, assim, essa questão muito forte do fast fashion, de fazer venda casada nos corners, né? Tu montar os looks prontos e oferecer isso pro teu cliente, a calça que combina com a blusa, que combina com o sapato, né? A Renner trabalha com isso, as magazines todas, né? Isso é um conceito da Zara, assim, que veio, então tu deixar o look pronto pro teu cliente chegar lá e saber o que ele vai vestir, né? Ele não precisa fazer as combinações, e como são lojas que vendem direto ao público, não tem o intermediário do vendedor, né? Tu vai lá e tu compra, tu te serve da tua roupa, então eles queriam poder ajudar o público o máximo possível a fazer sua própria compra sem precisar ter um intermediando, né? Alguém intermediando a venda, assim. Ai, desculpa. Então, a gente começou a trabalhar com esse conceito, assim, foi bem inovador dentro da Daiane, que tinha sempre um pensar bem tradicional, assim, né? Uhum. Então, a gente fez esse trabalho, eu junto com a equipe de marketing, assim, porque teria que fazer toda a remodelação das lojas e de como ia ser mostrado esse produto, a estrutura das lojas, os móveis, tudo, né, precisou ser mudado, assim, e isso foi feito... primeiro foi feita uma loja modelo, né? A gente fez um planejamento, daí fez uma loja modelo, daí foi aplicando, foi vendo se realmente dava impacto nas vendas, e foi muito bacana, assim, porque tu ia vendo todo o processo, né, com o passar do tempo. Sim. A primeira loja foi ali na sede, em Dois Irmãos? A loja modelo? Assim? Não me lembro se foi ali, eu acho que não foi ali.
Eu acho que foi numa loja, porque na época a Daiane estava empreendendo em várias lojas novas. Então, se eu não me engano, eles aproveitaram uma loja que estava sendo construída, assim. Eu não vou lembrar qual, se era a loja de Torres ou de Porto Alegre, talvez alguma. Eu acho que era alguma das de Porto Alegre, eu não lembro, assim, agora para te dizer. Eu sei que foi uma loja que estava sendo reformada e aí já foi aproveitado para fazer todo esse conceito novo, assim, né? E aí foi vendo que estava dando certo, que as vendas realmente aumentavam e foi se implementando em todas as outras lojas, né? Foram sendo reformadas e mudando todo o layout da loja interna, porque a Daiane vendia, assim, tipo aqueles outlet americanos, assim, que era tudo um monte de roupa nos cabideiros, assim, tudo uma do lado da outra, né? Então foi mudando essa cara, assim, foi super legal e tal. Hoje eu não sei como tá, né? Eu nunca mais fui, assim, na loja, faz acho que uns 9 anos que eu já saí de lá, assim, porque depois eu fui para outra marca. Mas foi muito bacana, assim, sabe? O projeto foi muito bom, assim, ter feito, ter participado. Depois disso, né, no meio disso, eu me tornei coordenadora de estilo, daí a gente começou a criar vários conceitos, coleções para dentro da loja, né? Não era mais aquela coleção feita inteira, nós criávamos públicos, né? Que nem as outras marcas têm também, a Renner tem esse conceito, a C&A tem, que são coleções para os públicos, né? Para o público jovem, para o público mais tradicional. Então a gente criava para o público que consome mais coisas básicas, assim, não gosta tanto de estampa e tal, então era bem direcionado os produtos para esses 4 públicos, digamos, que a gente tinha dentro, assim, né? Essa estratégia, ela é diferente, digamos assim, de uma Dolce & Gabbana, que cria para um público... É diferente, um público porque único. não é uma... Dolce & Gabbana não é uma magazine, né? Dolce & Gabbana é uma marca que lança moda, né? As marcas, todas os magazines que tem, Mango, a Zara, Stradivarius, todas essas magazines, que são magazines, a gente fala que são lojas que vendem fast fashion, assim, né? Que é uma roupa que tá na moda, que tem uma tendência de moda, mas ela é de uma qualidade bastante inferior e de um preço também bem mais acessível, né, para o público em massa poder consumir, assim. Então ele sempre tem pinceladas de moda e tu não tem muito investimento ali, porque tu acaba produzindo uma coisa que tá certa da venda, né? Porque tu tá copiando de alguém que tá lançando uma moda, então tu, né, lançaram a cor pink lá, Dolce & Gabbana lançou que vai ter pink neon, e aí o fast fashion vai lá e produz esse pink neon, né, e um produto bem barato de poliéster e tal, para tu poder ter aquilo, né, mas não ter não precisar um grande investimento para aquilo, num tecido nobre ou numa coisa, né, é bem para o público mais jovem e com um poder aquisitivo menor poder consumir, assim, né? Mas as marcas Dolce & Gabbana, essas marcas todas são marcas de que a gente chama high couture, né? Que vende roupa sob medida, como é que eu vou dizer isso? Sob roupa cara, né? Roupa nobre, vamos supor assim, vamos dizer assim, né? Apesar deles terem também marcas que têm eles têm as marcas inferiores, secundárias, que a gente chama, né? Que é a D&G, que são as marcas que vendem um produto mais barato e para um público também que não é tão exigente, luxuoso, né? É isso aí, tão exigente, tão luxuoso. Não sei se é essa palavra, eu tô tão fora desse mercado que às vezes eu tenho até falta de expressão, assim, de como me expressar, porque faz tempo que eu não trabalho com pesquisa e que eu não tô envolvida nesse mercado, assim, né? Faz bastante tempo, assim, porque hoje o teu trabalho é de criação
Hoje meu trabalho é de criação. Quando eu saí da Daiane, então, só pra concluir essa parte D, que eu falei que era longa, mas só pra eu concluir, quando eu saí da Daiane, no último ano que eu tava da Daiane, eu fiz uma viagem pro Rio, e foi engraçado porque eu tava querendo alçar outra coisa, sabe? Eu sou muito curiosa e inquieta, sou mariana, né? Então eu não consigo ficar muito tempo, assim, fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar, sabe? Eu preciso de movimento, né? E aí, no último ano que eu tava lá, eu já tava um pouco cansada, assim, de sempre igual, sempre a mesma coisa, né? E tal. E eu acho que eu plantei minha semente lá. Sabe quando tu planta a semente, tu viu que a semente já germinou, então qual é o próximo lugar que eu vou, né? Sim. Então, eu tava um pouco cansada e eu me lembro que eu viajei, fui fazer uma viagem de férias, assim, e conheci... a sogra do irmão do Oscar Metsava, acho que é o nome do dono da Osklen, né? Não sei como é que pronuncia o sobrenome dele. E aí a gente começou a conversar, eu tava com uma revista, na época ele tinha lançado a marca de arte dele, que ele tem uma marca conceitual de design e arte que é OM, que é OM. E ele... Eu lembro que ele saiu em várias revistas, assim, teve, acho que na Vogue, se eu não me engano, teve umas 5 entrevistas com ele. E eu tava muito com a coisa da Osklen, assim, sabe? Tipo, que massa, sabe? Super empolgada, assim, com aquilo tão inovador, o cara com uma cabeça super bacana, assim, super, né, lá, vanguarda, lá na frente, assim. E aí eu lembro que eu fui lendo aquela entrevista indo pro Rio, e eu foi tudo engraçado que fui velejar com os amigos, e aí conheci ela, assim, e aí ela disse pra mim, vai lá e bate lá, e diz que tu quer trabalhar. Brincando, assim, comigo. E aí foi muito engraçado, porque eu voltei pra Novo Hamburgo, e eu tinha deixado o currículo e tal, e me chamaram para uma entrevista numa outra malharia, e quando eu cheguei lá, era uma malharia que trabalhava com private label, né, que produz peças para outras marcas, né, que é tipo, faz private label. E aí ela disse, a gente trabalha aqui com a Osklen. A gente produz pra Osklen. Daí eu disse, é aqui mesmo que eu quero trabalhar. Eu quero poder ter acesso a esse tipo de trabalho, né? De fazer uma coisa que não é tão usual, assim, que eu vou poder conhecer o que as marcas estão fazendo, as marcas grandes do Brasil estão fazendo e tal. Então eu fui pra essa marca, que a gente fazia só retilínea também, só tricô, tricô para várias marcas, mas aí pensa num tricô muito sofisticado, né? Não é um tricô, um blusão de lã, né? Tem peças de tricô que são feitos muito fininhos, roupas de desfile, de passarela, várias coisas. Eu fiz vários desfiles pra Osklen, assim, de produzir os desfiles pra eles para Nova York. Eu tá lá dentro da indústria fazendo, assim, tipo, tem que entregar até tal dia, e tá fazendo, né, o desfile e tal. Então, foi muito legal, assim, foi uma participação muito bacana de poder estar em contato, ir para São Paulo, conhecer os clientes lá pessoalmente, assim, né, e conhecer um monte de cliente, grupo Restock, o grupo... Reserva também, exato, vários... e muitas marcas, né? Maria Filó, Farm, todas essas marcas, Animalia, eu trabalhei com todas as marcas grandes do Brasil, Bob Store, Bobô, Lely Blanc, todas essas marcas, né? As marcas de São Paulo também. Então, a Tali, que agora não tem mais, mas foi uma marca da NK Store. Então tem muitas marcas legais, assim, que eu acabei fazendo, desenvolvendo produtos para eles e tendo aquele contato com o produto, assim, que foi muito legal, sabe? De poder ter um contato com um produto super diferente. Foi um processo muito criativo também, porque eu recebia o briefing do cliente, né? Ele me manda um briefing, ele diz, eu quero
uma peça assim, com tal coisa, com essa estampa, com não sei o que, Ali eu tive muito contato com estamparia também, porque tu faz estamparia no tricô, né? Então eu recebia as estampas e tu tinha que de alguma maneira interpretar aquela estampa no tricô, né? Fazer com que aquela estampa ficasse o mais definido possível dentro do tricô, porque o tricô é o pontinho, né? Então, sim, e ele é bem pequenininho, então, né, toda essa coisa assim foi muito legal, foram anos muito lindos, assim, eu adorei trabalhar na MCL, foi muito bacana, até que também há uns 2 anos atrás eu cansei, sabe, assim, quando tu cansa, aquele momento que eu gostava do que eu fazia, mas o trabalho começou a ficar extremamente burocrático, assim, porque para empreender a indústria, né, o lugar que eu trabalhei, a minha diretora na época, Temis, ela queria muito empreender e sensacional, assim, eu sempre achei ela uma grande empreendedora, acho ela maravilhosa, assim, e aí ela começou a instalar programa e programação e tal, e tudo começou a ficar muito engessado dentro da minha parte de criação, assim, né, porque eu comecei a virar uma fazedora de ficha técnica, né, tipo, faço ficha técnica, e a parte criativa começou a ficar cada vez mais reduzida, assim, né, porque eu passava o tempo inteiro fazendo a parte muito burocrática, assim, de preenchimento de ficha técnica, acabava sobrando pouco tempo porque tu gostava. Porque eu gostava, exatamente. E eu comecei a ficar um pouco cansada também, e tem os questionamentos da idade também, né, eu tô com 44 anos, eu comecei a questionar várias coisas a respeito da minha vida, né, tipo, o que eu quero? Eu quero ficar aqui dentro pra sempre, eu quero ficar trabalhando numa indústria, eu não queria mais isso, eu não tava mais satisfeita com essa coisa de acordar às 7 da manhã, passar o dia inteiro, não ver meus filhos, né? Comecei a ter questionamentos espirituais mesmo, assim, né? Da vida, assim, tipo, né? Da existência, o que eu quero pra minha vida, né? E aí eu disse, não é isso que eu quero, não sei ainda o que eu quero, mas não é mais isso. Daí eu fui fazer uma formação fui instrutora de yoga. Eu fiz 2 anos de formação para ser instrutora de yoga. Que reviravolta. Comecei a dar aula, daí eu tive uma lesão na minha coluna, daí eu intermediava, né? Eu comecei a fiz espaços mais curtos, isso faz 4 anos. Eu fiz espaços mais curtos, assim, na MCL, eu trabalhava até às 4 da tarde, e depois eu ia dar aula, então eu fui dando umas leves modificadas, assim. E em 2019... eu decidi que deu, sabe? Que eu ia realmente mudar. Eu resolvi que eu comecei a ir para São Paulo. Eu tinha uma afilhada em São Paulo, assim, uma amigona minha que morou aqui muito tempo e foi para São Paulo. E aí eu comecei a ir para lá e sou apaixonada por São Paulo, muito apaixonada. E eu decidi que eu queria ir morar lá. E aí eu comecei a fazer esse projeto de morar lá, mesmo não tendo muito chão, assim, tipo, exatamente o que eu ia fazer. Eu disse, chega, eu quero fazer isso e, né, e bola pra frente. E aí veio a pandemia e eu comecei tive que mudar totalmente os planos, assim, né? Sim. E aí foi engraçado porque a Mônica, que era uma das pessoas que trabalhava comigo na MCL, começou a me solicitar algumas coisas para algumas marcas dentro da coisa da pintura, assim, de... pinta isso pra mim, pro desfile da Animale, preciso de umas coisas pintadas, né? E eu comecei a fazer, de novo, porque eu esqueci de falar lá atrás, que eu fiz um pós em artes também. Eu tenho uma formação, eu fiz uma pós-graduação que chama Pintura, Desenho, Instalação e Processos Híbridos, que era um pós que eu fiz em 2008, onde eu questionava os processos da moda, assim, através da arte, né? Então eu pegava os resíduos da moda e fazia questionamentos com os resíduos da moda, aonde ia tudo aquilo que não virava roupa, né? E aí eu fazia aquilo virar arte, assim, mas sempre questionando, assim, o processo de o quanto daquilo ia fora, né? O que se fazia com o resíduo da moda, assim, né? E aí foi um contato muito legal também, porque, né, não foi só isso, tu estuda um monte de coisas, tu vê artistas novos, né, tu começa
ir para esse mundo de novo, né, de arte, assim, né, de ver artista e... te tiraram, né, te botaram no mundo burocrático, conseguiu voltar. Falando em lixo, né, aquele material que sobra, tem, não é a Austin, se eu não me engano, fez uma série de chinelos que utilizavam pneu de carro. Sim, eles, na verdade, eles têm uma marca deles que se chama uma sigla que eles criaram, que é ASAP, né? ASAP, que é as sustainable as possible, né? Fantástico. Então que seja o quão sustentável possa ser, né? Então eles trabalham com isso, assim, com essa ideia de o quão sustentável as coisas possam ser, assim. E eles trabalham muito com essa coisa de não usar fio. Eles procuram usar bastante fibra natural, né, que seja biodegradável. Lá nos processos sempre era assim. Eles buscavam trabalhar com fios que eram reciclados, né, de materiais que fossem reciclados. Tinha muitos projetos legais, assim, da Osklen, né? Eles têm auditoria na empresa, eles têm os auditores deles mesmo que vão lá auditar para ver se como que os funcionários estão trabalhando, que condições, se polui, se não polui. Eles têm auditorias, né, na empresa. Muitas empresas têm, mas a da Osklen é uma auditoria própria, bem severa, assim. Eles têm a própria auditoria deles, né? Porque as outras empresas, elas terceirizam a auditoria normalmente, né? Mas a Osklen tem a auditoria deles, assim, né? De sustentabilidade. De sustentabilidade, exatamente. E, bom, aí eu fiz esse pós e tal, e aí agora, né, com essa história da pandemia, assim, eu comecei a pintar de novo. Eu comecei a me aproximar das aquarelas e comecei a pintar, e foi muito rápido, assim, o processo de começar a pintar e já começar a fazer estampa, já começar a ver possibilidades de aonde, além de virar arte, aquilo, né, de quadros, assim, aonde eu poderia introduzir aquilo. E aí eu comecei a fazer cursos de estamparia. E foi muito rápido, porque eu fiz curso, já ganhei, tipo, eu tava 2 meses fazendo, já ganhei um concurso de estampas, que chama Europrint, né, que eu ganhei, assim. E aí, foi muito rápido, porque eu já tinha esse olhar pra moda, né? Então, pra mim, pegar essa parte do desenho, da ilustração na aquarela, né? Que eu trabalho principalmente com aquarela, assim. Pegar a parte da ilustração e fazer ela virar com toda a questão dos programas, né? Porque eu já tinha Photoshop, Illustrator, tudo isso da moda. Tinha parte da arte, que eu sempre pintei, muito tempo eu pintava, desde criança, né? Eu pintava com 6 anos, eu pintava pano de prato, com stencil, assim, eu sempre fui muito da arte. Uhum. Então, eu juntei isso e rapidamente isso virou um produto, né? Tipo, não foi difícil, assim, foi fácil e foi esteticamente fácil também pelo olhar, porque eu tinha um olhar, né? Eu via muitas estampas, eu sempre vi muito, trabalhei muito, peguei cartela de cor, todas as coisas de combinação, saber sobre Pantone, sobre todas essas coisas e saber o que tá na moda, qual é a cartela que tá na moda, que tipo de estampa que tá na moda, né? Tudo isso já era meu universo, já estava pronto, né? Toda essa bagagem. E aí, transformar isso num produto de estamparia foi rápido e fácil, assim, né? Que foi o que aconteceu. E hoje eu faço isso. Que legal. Para quem quiser conferir, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram da Luli. Lá tem algumas imagens que mostram o trabalho dela. Luli, deixa eu te perguntar, quem é teu cliente hoje, então? Eu tenho clientes da Espanha, que eu comecei trabalhando com uma amiga que ela tem uma marca infantil na Espanha, em Barcelona, que se chama Santa Bárbara Barcelona, né? E a Bá foi a primeira porta, assim, que me abriu de oportunidades de fazer minha estampa lá. Então eu comecei fazendo para ela, assim, hoje eu tenho uma parceria com ela de estamparia, ela bota as minhas estampas nos produtos dela, né? Fantástico. E aí eu também trabalho em parceria com a Colmeia, da Fevale, que é um hub também de design, né? E tenho minhas estampas no catálogo deles. Trabalho em parceria com a Bruna Sibilio também, que é uma
uma designer e também vende para a Europa e tal, então eu tenho minhas estampas no catálogo dela também, eu vendo estampas através dela e tal. E empreendo com a G-Conecta, né? Eu e a Fernanda somos parceiras, né? De empreendimento, assim. Vocês criam e vendem também? Sim. Eu crio e ela faz toda a parte de... Né, ela que cuida da minha empresa, assim, né? Ela que gere minha empresa, né? Sim. Ah, que legal. Deixa eu fazendo uma analogia aqui, né? A gente começou falando de... Quer dizer, eu comecei falando de Dolce & Gabbana, depois de Osklen e agora o Lully. Né? Tu acha que esses três, eles, então, lançam moda? Eu acho que é muito ousado ainda, assim, né? Eu acho que eu sou bastante jovem, assim, eu tenho muito que aprender ainda nessa parte, né? Não lanço moda, eu acho, sabe? Eu acho que eu Criam conceitos. Eu acho que eu tenho um olhar muito criativo, assim, e um olhar... as minhas coisas, elas são muito eu hoje, assim, tem uma coisa muito autoral, porque eu trabalho mais especificamente com florais, assim, é o que eu mais gosto, e isso tem muito a minha alma ali, né? Então, as minhas coisas, realmente, elas têm uma cara bem autoral e bem... handmade, assim, porque eu gosto muito, do que eu mais gosto do meu trabalho, assim, eu faço estampas também, onde eu desenho, onde eu crio elemento desenhado e pinto depois, mas onde eu sinto que tem mais fluidez no meu trabalho é quando eu pego o pincel, assim, e saio pintando bem livre, assim, né, tipo, eu gosto da coisa da aquarela livre, e aí aquilo, assim que eu comecei fazendo as minhas estampas, eu não comecei criando elementos específicos, porque a estampa tem processo, né, de como tu faz uma estampa. Geralmente, quando tu quer criar uma estampa, tu cria um briefing pra estampa, né, tu escolhe uma cartela de cores, eu vou fazer minha estampa com essa cartela, ela vai ser com fundo isso, com tal elemento. Eu escolho inspiração para aquilo, eu pego algo que me inspire, né? Uma imagem, um quadro de alguém, um quadro do Matisse, um quadro de alguém que me inspire, eu vou fazer a minha estampa inspirada nisso, né? Então, tu cria um briefing para aquilo, né? Para tu poder criar a estampa, e aí tu pega, às vezes, estampas que já existem para tu criar a referência de ritmo, né? Como que aquele elemento vai trabalhar na estampa, como que ele vai criar um ritmo ali, né? Então, tu pega algumas referências, cor, ritmo... E ele vai se repetindo. E ele vai se repetir dentro do rapport naquele ritmo, né? Se ele é na diagonal, ou se ele é um listrado, se são bolinhos de flor que vão se repetir ali, né? Depois até, se tu quiser, eu posso te mostrar. Eu trouxe o material junto pra se tu quiser olhar, assim. Mas tu precisa começar com um briefing, né? Brifar, porque quando tu for trabalhar com o teu cliente, o cliente vai brifar pra ti o que ele quer. Ele vai dizer, eu quero umas laranjas que sejam grupinhos de laranjas num tamanho médio, que fiquem mais ou menos de 2 centímetros, ou eu quero um Liberty bem pequenininho, as flores, né? Tem todo um contexto que tu cria uma estampa, né? Perdão. E eu comecei criando a estampa com algo que eu já tinha pronto, porque eu sentava, tem uma artista que eu amo, que é muita inspiração para mim, que é a Ellen Deltry, que é uma pintora aquarelista, assim, que ela pega o papel e sai pintando florais no papel, assim, ela não faz um risco de lápis e copia uma flor, que é o que normalmente quem vai criar uma estampa faz isso, tu pega uma foto de uma camélia ou de uma magnólia, alguma coisa, uma flor que tu gosta, tu pega uma foto, risca a foto, né? Faz um risco, copia aquela foto e depois tu pinta, né? Tá, vou pintar esse elemento, aí tu pinta o elemento, seja com a técnica que tu trabalha, se é guache, se é aquarela, ou às vezes com canetinha mesmo, né? Lápis de cor, tem várias técnicas. Então, tu cria esses elementos, e eu gosto de pintar nessa coisa livre, assim, e depois escanear meu desenho e criar, daquele processo livre que eu fiz, criar
o ritmo, a sequência, assim, eu gosto de fazer dessa forma, né? Então tem uma coisa e que fica muito autoral, assim, porque se tu olhar, tem uma coisa nas minhas estampas que é diferente, assim, porque ela tem uma fluidez na tinta, às vezes tá um borrão, não, né? Tá uma coisa que não tá bem limitada, assim, na pétala, ou que a aquarela escorreu e tal, e que eu gosto dessa coisa, e na verdade, falando em tendência, é uma tendência que tá super em alta no mercado de estamparia, assim, que é esse processo bem aquoso da aquarela, de a aquarela perder a borda, assim, né? De não ter borda na pintura, tu pintar uma flor e ela ficar um pouco sem... bem handmade, assim mesmo, né? Bem... Que legal, tu vê que toda a história que tu contou até agora, ela está sempre na vanguarda, né? Com uma visão forte das tendências, das coisas que acontecem no mundo da moda, né? Como tu comentou da Daiane, vocês criaram uma coisa nova ali, né? Sim. E agora tu tá participando de um processo novo também. Sim, que eu tô super feliz. Nossa, sim, é muito bom, assim. Fantástico. E eu me sinto vanguarda mesmo, porque eu sinto que isso é natural pra mim, assim, e sempre foi natural. Eu lembro que quando eu tava na faculdade, assim, tinham sensações e movimentos da moda que eles vinham naturalmente, assim, pra mim. Eu tinha sensações de coisas que iam acontecer e quando eu via elas, é como se eu tivesse realmente acesso às correntes, assim, né? Porque a gente tem, né? Eu acredito nisso, assim, que a gente tem acesso às correntes coletivas, né? Do que vai acontecer coletivamente, assim. E eu acho que eu tenho isso bem aberto, assim, esse acesso às coletividades, assim, o que vai acontecer de forma coletiva, o que as pessoas vão gostar, vão começar a gostar. Eu acho que isso é bem... Eu acho que eu tenho isso, assim, naturalmente, sabe? De ter essa sensibilidade para isso. Que legal, que legal. Luni, dá para comprar as roupas de ti hoje pela internet? Ou eu não vendo roupa, eu vendo estampa. Desculpa. Eu vendo estampa. Eu tô fazendo parcerias, eu tenho várias coisas, é muito novo tudo, né? Então tem várias coisas pipocando. Eu tenho coisas em sites de collab, assim, perdão, como é que se fala? De vendas de imagem? De vendas de... agora me fugiu o nome. Eu vendo a minha arte em sites de coletivos de arte, entendeu? Isso sim, eu tenho. Eu trabalho com o Collab, que é o Collab 55, que é um site brasileiro, onde as minhas artes estão lá, impressas nos produtos deles. São sites de marketplace, né, que a gente chama. Eu vou lá, crio uma loja para mim, eles têm alguns produtos, né, o Collab é um pouco mais restrito, tem um outro que se chama Society 6, que é um site de fora, daí ele não... eu não acho que ele não envia para o Brasil, né, mas como o meu Instagram... Eu tenho muitos seguidores que não são daqui também, então eu criei esse produto fora, e o Society é muito legal porque ele tem muitos produtos diferentes, almofadas, roupa de cama, mural, papel de parede, tem N coisas onde a minha arte está ali para venda, né? Sim. E o Collab 55 é um site brasileiro que tem um pouco menos produtos, não tem tantos, né? Tem canecas, tem almofadas também. E tem a própria arte em si, né, que tu pode comprar o meu quadro mesmo, que eles mandam emolduradinho ali. Então são 2 sites que eu trabalho no Brasil. E aí sim estão surgindo outras parcerias dentro da questão de imprimir tecido mesmo, né, de poder fazer a impressão do tecido e vender o tecido, né? Vender a estampa já impressa para alguém que queira fazer a roupa e tal, né? Mas na verdade o meu produto mesmo, ele é um produto digital, né? Ele é uma estampa digital que eu vendo para alguém fazer seu próprio tecido, ou papelaria, ou seja o que for, né? Calçado, forro de calçado. Então eu vendo o arquivo em PDF, né? Com fundo transparente, se a pessoa quiser mudar o fundo e tal, né? Que fantástico. É dropshipping, não é? Onde tu compra, né? E depois a fábrica faz o produto e te envia?
Isso aí, envia pro cliente, pra quem comprou. Isso mesmo, eu não sei, é dropshipping o nome? Se eu não me engano é. Ah, tá. Não sei. Algumas coisas desse mercado eu... Boto na edição aqui, né? Esse tipo de loja é bem interessante, né? É bem legal, é bem bacana, assim, porque tu vê ali tu consegue ter uma prova do teu produto, se ele ficou interessante, né? Sim. De ver a tua estampa ali, é bem bacana, né? E é um ótimo jeito, né, de lançar sem produzir primeiro, né? Sem ter gasto com produção. Claro, sem dúvida. Só produz quando tu ganha royalties, né? Pelo que tu tá vendendo, né? Tu ganha uma porcentagem do que tu tá vendendo ali e não te envolve com nada, né? Com shipping, com nada. Sim. Fantástico, Luli. Luli. Minhas perguntas acabaram, Luli. Tu tem algum comentário, algum recado que tu queira passar? Não, acho que tudo certo. Vamos mostrar pro pessoal também as tuas estampas? Podemos. Então, essa foi a conversa com essa pessoa fantástica que é a Luli. Então, Luli, muito obrigado. Eu que agradeço. E se você tem alguma sugestão, algum comentário, né, fique à vontade para escrever aqui embaixo no canal. Também não esqueça de se inscrever. Um abraço, até o próximo vídeo. Até.